Senhor, nós te exaltamos, Deus, nós te engrandecemos, Jesus. Nós queremos dizer que não há outra além de ti. Senhor, o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo, e nós podemos descansar em ti, Jesus. Sim, vem nesse lugar. Nós te entronizamos. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos agora, Senhor, diante da Tua presença, porque nós sabemos e entendemos que o Senhor é o nosso Abba Pai, e que nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos da Tua presença. Nós precisamos, Senhor Jesus, que o Senhor venha sobre nós nessa noite. Senhor, eu te peço que nesse momento agora o Senhor esteja com seus anjos invadindo os lares dos meus irmãos. Que o Senhor esteja nesse momento tocando em cada um deles, porque nós estamos unidos, ó Deus, em uma só fé. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está sobre as nossas vidas, não importando as circunstâncias, Senhor, porque nós nascemos para te adorar. Nós nascemos para te adorar, e nada pode, Senhor Jesus, fechar os nossos lábios. Nós estamos unidos, Senhor, conectados com o Senhor, não importando as circunstâncias, não importando o preço que iremos pagar, Senhor, para estarmos diante de Ti. Mas nós queremos dizer que nós não queremos mais nada, nós queremos é o Senhor. Porque nós não vivemos por aquilo que vemos, vivemos por aquilo que cremos. É por isso que estamos, Senhor Jesus, conectados com o Senhor. É por isso, Senhor, que estamos aqui, Senhor, neste lugar, muitas vezes separado do físico com os nossos irmãos, mas em fé, unidos porque nós sabemos que o Senhor é o único Deus, sabemos que o Senhor é digno de honra e de glória, e sabemos que tudo isso que está acontecendo somente é para nos avivar, somente é para que o avivamento venha, é para nos fortalecer no Senhor. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Jesus. Vem neste lugar, vai de encontro a cada irmão que está unindo a sua fé conosco nesse momento, porque nós queremos contemplar a Tua grandeza, nós queremos contemplar a Tua beleza. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Jesus, Rei da glória, nós te amamos. Rei da glória, nós te amamos. Rei da glória, nós te amamos. Oh, Shalamanda Labaye, Shiririe Manaramando. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Onde você estiver, na sua casa, levante as suas mãos. Levante as suas mãos ao único que é digno a força e o poder.
real. A Ele ministramos o louvor. Declare ao Senhor: coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Nós consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, Senhor. Coroamos a Ti, ó Rei. Você pode sentir a presença de Deus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós consagramos nossa casa, nós consagramos nossas vidas, nós consagramos nossas famílias, nós consagramos nossas vidas. O Senhor é aquele que te guarda, o Senhor é aquele que acampa anjos ao seu redor, o Senhor é aquele, receba onde você está, o Senhor está te visitando agora. Nós cremos, Senhor, que o Senhor cuida de nós, nós cremos que o Senhor cuida da nossa casa, Deus. O Senhor cuida da nossa família, cuida da nossa cidade, o Senhor cuida da nossa nação brasileira, ó Deus. Nós invocamos o Teu nome, nós Te adoramos, nós Te adoramos. Sinta a presença do Senhor te visitar. Sinta a presença do Senhor te visitar. Nós queremos mais, Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Aonde você estiver, levante as suas mãos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis, declare: Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Nós adoramos os átrios do Senhor. O nosso prazer é estar na casa de Deus, e nós podemos fazer desse momento agora em nossos lares um lugar de habitação da presença de Deus. Aí onde você está na sua casa, você pode levantar as suas mãos e louvar o nome de Jesus.
Aonde você está, você pode glorificar o nome de Jesus. O Senhor habita em meio aos louvores do seu povo. Aonde você estiver agora, receba a presença de Deus. Seja tocado pelo Senhor. Seja tocado pelo Senhor. Seja tocado. Você pode confiar, querido. Você pode confiar na presença dEle. Nós podemos confiar. Nós podemos confiar. Nós podemos exaltar. Nós podemos confiar no nome de Jesus. Existe um lugar onde você pode se sentir seguro. Em meio ao caos, existe um lugar onde você pode descansar. Esse lugar é na presença de Deus. Aí na sua casa, aonde você estiver ouvindo agora, existe um lugar aonde você pode descansar na presença do Senhor. Adore ao Senhor onde você estiver agora. E adore com essa canção declarando: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Aleluia. Se eu passar pelo vale, e se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços, Senhor, e em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu. Sim, Senhor, em teus braços nós estamos seguros, ó Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Você pode confiar no nome de Jesus. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Oh, aleluia. Você pode confiar. Se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, Senhor, pois eu sei que é aquele, pois eu sei que és. Me guarda em teus braços, declare: em teus braços é o meu nos braços do Senhor. Você pode descansar. Aonde você estiver, comece a orar. Na presença de Deus você pode descansar. Você pode descansar. Você pode descansar no Senhor. Você pode descansar na presença dEle. Você pode descansar na presença de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansa no Senhor. Ele está cuidando da sua casa. Ele está cuidando da sua família.
Ele está cuidando dos seus familiares. Você pode descansar na presença do Senhor. Sim, você pode descansar, porque Ele cuida de você, Ele cuida do seu lar. Aleluia! Jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer, eu quero conhecer Jesus. Aonde você está, levante as suas mãos e declare: eu quero conhecer Jesus. Eu quero, Senhor, eu quero conhecer. Nós vamos conhecer, nós vamos. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, declare Yeshua. O meu amado é. Adore. Milhares e milhares. Meu amado. O mais belo entre os milhares. Tu és adorado. Aleluia. Yeshua, o Senhor é o nosso amado, o Senhor é o nosso rei, o Senhor é o nosso príncipe, o Senhor é santo, 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 santo. Nós queremos bendizer o teu nome, nós queremos adorar o teu nome. Nós te amamos, príncipe da paz. Nós te amamos, leão da tribo de Judá. Nós te amamos, nós ansiamos a tua presença. Nós ansiamos por mais de ti. Nós ansiamos por dias melhores. Nós ansiamos, Jesus. Santo, 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 Rabaxalabaie, Xereliantu e Alabaxalabaie, Xalabaxiliandre, Mandalabaxe, Yeshua, 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 oh, Xalabalabalabalabalabalabalaxe. Santo, 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 invada os nossos lares, invada os nossos lares, invada essa cidade, Yeshua, invada esse Brasil, Yeshua, Ramachane, Bilicantuie, porque nenhum mal nos sucederá, nem praga nenhuma chegará à nossa tenda, Yeshua, Ramachalabantuie, Ribachuia, Labachala.
Rei da glória, nós te amamos. Rei da glória, nós te amamos. O Senhor é o nosso bem maior. Rei da glória, Rimanda Labaxei. Oh, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós somos apaixonados por ti, Jesus. Se faça presente todos os dias nas nossas vidas, porque sem a tua presença nós não podemos viver. Nós te amamos. Nós te amamos. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Amém? Que saudade dos irmãos. Aleluia. Nós não podemos nos reunir, mas estamos ligados em uma só fé. Existe algo entre nós que é muito mais forte do que não podermos estarmos juntos. É o amor de Cristo que habita em nós. O amor de Cristo, ele é maior, ele nos une. E nada pode nos separar. Nada pode nos separar. Estamos ligados no amor. Juntos em amor. Acredito que logo, logo estaremos juntos para a honra e glória do Senhor. E vamos poder cantar hinos de louvor. Mas quando isso tudo passar, nós vamos fazer uma festa aqui na igreja. Vamos fazer um culto de ação de graça. Nós vamos comer bastante, porque nós gostamos de comer. Nós vamos fazer uma grande festa aqui, porque o Senhor já nos deu o livramento. Porque no nome de Jesus nós somos mais do que vencedores. E porque o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis 26, 1. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Não me canso de falar que Deus é bom. Gênesis 26, 1. Houve naquela região uma época grande de escassez de alimentos, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus, e orientou-se: não desça ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Habita nessa terra, e eu estarei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua raça que darei todas essas terras, e manterei juramento que fiz ao teu pai Abraão. Juramento que fiz ao teu pai Abraão. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu, e eu darei todas essas terras, e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão me obedeceu, guardou as minhas ordenanças e os meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Vamos lá para o 12, amados. E Isaque semeou naquela terra, e naquele ano, e colheu o centuplo, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a crescer,
até que ficou riquíssimo e poderoso. Ele tinha muitos rebanhos de muitos bois e ovelhas e numerosos servos. Por causa disso, os filisteus começaram a sentir grande inveja dele. Amados, e semeou Isaque num tempo difícil, num tempo de escassez, num tempo de fome. Amados, não importa o momento que estamos vivendo, temos que ser fiel ao amado da nossa alma. As coisas não podem parar, a nossa vida não pode parar, a fidelidade com o Senhor não pode parar. Amados, em tempo, eu gosto muito de um louvor da Ludmila Feber, que fala assim, ó: em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar, não importando as circunstâncias. O cenário era ao contrário na vida de Isaque. E Isaque foi lá, mesmo assim, não olhando a circunstância, semeou. E Deus fez colher muito mais. E ele se tornou riquíssimo, se tornou poderoso por causa da fidelidade. A fidelidade atrai a bênção. No tempo de escassez, não recue, não pare, não recue, não pare, para que você possa colher. Amém? A nossa fidelidade com o Senhor tem que estar acima de qualquer circunstância. Amém? Você que está na sua casa agora, separe o seu dízimo, separe a sua oferta. E agora juntos, vamos levantar para o céu e apresentar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, nós separamos os nossos dízimos e a nossa oferta ao Senhor, porque entendemos, Senhor, que nada irá nos parar, nada irá impedir com que sejamos fiéis ao Senhor, fiéis ao Senhor. Porque, Senhor, acima de tudo, a nossa fidelidade ao Senhor, porque nós amamos ao Senhor e porque nós entendemos que em Tuas mãos está todo o poder, todo o domínio, todo o domínio, todo o domínio, e que o Senhor não nos deixará ter falta de nada, porque somos fiéis ao Senhor, Pai. Nós confiamos em Ti, e é porque confiamos no Senhor, nós entregamos, nós consagramos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Deixe o seu dízimo, a sua oferta separada, amém? Porque você pode ter certeza que o Senhor vai honrar. Tudo isso vai passar. Amados, é questão de tempo. Aproveite esse momento para estar na sua casa em quarentena. Aleluia. O Senhor vai te honrar. Amém. Um beijo para o meu filho. Amém. Que o Senhor os abençoe. Eu estou com saudade de vocês. Em nome de Jesus. Isso vai passar logo e estaremos juntos, reunidos. E, amados, não entrem em pânico. O Senhor está no controle. O Senhor está no controle. Em nenhum momento o Senhor nos desamparou. E não vai nos desamparar agora. Por isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não entre em pânico. Amém? Pastor? Pai, em nome de Jesus, usa a vida do teu servo para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Graça e paz, igreja do Senhor. Motivo de muita alegria estarmos aqui hoje reunidos como igreja. Estamos com grande expectativa para aquilo que Deus vai fazer. Amém, querido? Você na sua casa, coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse momento que estamos cultuando ao Senhor.
Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos reunidos em família, cada um na sua casa, cada um no seu lar, cada um aí. Senhor, visita essa família, visita essa casa, no nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Quero que você pegue a sua Bíblia e abra no livro de Atos. Muito feliz de poder compartilhar essa mensagem. Estamos sentindo falta daquele calor da comunhão, onde nós temos aplausos na igreja, onde nós temos gritos de glória a Deus, queridos. E você pode, onde você estiver, exaltar o nome de Jesus. Glória a Deus, querido. Atos, capítulo 12, versículo 1, se você abriu. Diz assim a palavra de Deus: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram dias dos pães asmos, dos pães sem fermento. Versículo 4. E havendo o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Olha o que está escrito aqui: mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Está escrito aqui: e quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim, e disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram pela primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhe se abriu por si mesma. A porta assim disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, olha que palavra sobrenatural. A igreja hoje, queridos, ela vive um momento difícil, e nós podemos perceber que o mundo inteiro está em caos. E há uma sensação, não sei você, mas há uma sensação, querido, de insegurança. Andar nas do Senhor, engrandecer o nome de Jesus, engrandecer ao Rei da Glória, engrandecer aquele que vive. Eu não sei você, mas eu tenho grande expectativa naquilo que Deus vai fazer nesses dias. Eu tenho grande expectativa porque Deus está trabalhando ao favor da igreja do Senhor. O Senhor está operando, o Senhor está fazendo muitas coisas. E querido, hoje as pessoas estão com medo. Olhando para as notícias, nós ficamos temorosos. Quando olhamos para as más notícias, ficamos temorosos. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, nós ficamos esperançosos, nós ficamos cheios de fé, nós temos esperança, porque Deus cuida da igreja, Deus cuida da família, Deus cuida dos lares, Deus é aquele que guarda a nossa casa. Aleluia, glória a Deus. Com tudo o que está acontecendo no mundo, como eu posso ter paz? Como eu posso ter paz? Eu estava meditando nessa mensagem e refletindo esse período da igreja primitiva. A igreja primitiva de Atos, Lucas escreveu Atos e ele deixou registrado os Atos dos Apóstolos.
E o modelo a igreja primitiva de Atos é o modelo para nós. À luz da palavra de Deus, nós podemos nos identificar um pouco. O que fazer em momentos que não sabemos o que fazer? O que fazermos em momentos de crise? O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Entenda uma coisa, querido. No capítulo 12, a Bíblia fala que Herodes prendeu a Pedro. Ele prendeu a Pedro na prisão. Após ter matado Tiago, irmão de João, Herodes, vendo que ao matar Tiago, lembra daquela canção, Pedro, Tiago e João no barquinho? Então era Tiago. Herodes matou Tiago, e agora ele queria prender Pedro, para dispersar o povo de Deus. Mas entenda uma coisa, naquele tempo, era um tempo que Herodes tentou de todas as forças parar a igreja do Senhor. Mas entenda uma coisa, quando é Deus que guarda a tua igreja, nada pode parar o povo de Deus. Você hoje está na sua casa, nada pode parar a sua adoração. Aí na sua casa, levante um altar de adoração. Eu aprendi uma coisa, que quando nós levantamos um altar de adoração na nossa casa, esse altar toca o trono do céu. Aleluia. Amados, Pedro estava guardado na prisão. Em Atos 12:4 diz que havia um quarteto de soldados. Eram 16 soldados. Eram muitos soldados para guardar um homem. E por que Herodes exigiu guardar Pedro? Porque Herodes quis colocar 4 soldados, quatro quartetos de soldados, 16 soldados para guardar um homem só. Esse homem era um apóstolo, ele não era perigoso, mas Deus o guardava, mas Deus era com ele. E entenda algo, quando Deus é conosco, querido, nada pode nos parar. Talvez a sua situação hoje, o seu problema, talvez você está preso numa situação familiar, financeira, no casamento, na sua vida. Eu quero dizer para você, querido, que Jesus Cristo tem poder para libertar. Jesus Cristo pode transformar a tua vida, pode transformar a sua casa. Pedro estava preso, guardado por 16 homens. E olha que interessante, hoje nós estamos todos trancados dentro de nossos lares. Todos nós estamos presos, não podemos sair, porque isso é uma ordem e nós temos que obedecer. Entenda uma coisa, querido, nesse tempo, nós devemos entender que Deus está trabalhando ao favor da humanidade. Devemos entender que esse tempo é o tempo de ficarmos guardados, é o tempo de estarmos recolhidos dentro de casa, mas isso não vai parar a igreja, aleluia. Isso não vai parar. Um povo que ora, um povo que adora. Agora é momento de nos levantarmos em oração e clamar pela nossa nação e clamar por nossa cidade. Entenda isso, querido. E isso é profecia do Senhor. Se você for estudar as Escrituras, você vai ver, querido, isso gera um temor em nós. Lá em Mateus 24:7 diz assim: se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, peste, terremoto em vários lugares. Olha, o Senhor Jesus, Ele anunciou, Ele avisou o que iria acontecer quando estivesse perto da sua vinda. Querido, eu não sei você, mas todos os sinais estão apontando para a vinda de Jesus. E nós, como igreja, nós devemos orar e se arrepender dos nossos pecados e voltarmos para o Senhor. A Bíblia diz em Mateus 24:13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo, querido. Nós precisamos perseverar, não podemos ter medo, não podemos ficar receosos, ainda que o medo até passa por nosso coração, mas entenda uma coisa: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Em 2 Coríntios capítulo 4 diz que Deus é
amor. Deus é amor. E quando nós andamos com Deus, nós não andamos com medo, porque nós temos a presença de Deus. Querido, entenda uma coisa: quando Pedro foi preso, após a morte de Tiago, a igreja, ela se reuniu na casa. A igreja, ela estava dentro das casas. A igreja se reuniu. A igreja, ela não parou, ainda que a perseguição veio, ainda que Tiago houvesse morrido, ainda que o apóstolo Pedro estava preso, a igreja estava dentro da sua casa, orando. E nós devemos orar. Aleluia. Já percebeu? Esse tempo você vai valorizar, querido. Como que é bom estar na casa do Senhor. Aleluia. Esse tempo você vai valorizar, como que é gostoso estar na casa do Senhor. O salmista diz assim, ó quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia. Querido, quantas famílias hoje estão presas em alguma situação? Presa talvez por causa de um problema, presas talvez por causa do medo, por causa do medo da doença, talvez o medo de ser todo mal. Diante das más notícias, Deus sempre tem uma boa nova para nós. Aleluia. Porque quando nós oramos, querido, as portas se abrem. Quando a igreja ora, o Senhor envia um anjo e liberta o seu povo. Herodes, ele quis acabar com a igreja daquele tempo. Ele matou Tiago. Agora era Pedro, antes da Páscoa. Herodes prendeu a Pedro e queria matar Pedro publicamente depois da Páscoa, porque aquilo dava um certo status para Herodes. Os judeus se alegravam muito, mas entenda o tempo profético que nós estamos vivendo. A igreja hoje está dentro das casas, presa. Não podemos cultuar nos templos, querido, e isso nós devemos obedecer, mas nós devemos entender o tempo profético. É tempo da igreja orar dentro das casas. Quanto tempo você não parou? Quantas vezes você não parou para estar com seus filhos? Hoje seus filhos não podem ir na escola. Hoje você não pode ir para o teu trabalho. Agora é momento de você estar com seus filhos, estar com eles, brincar com eles, estar com eles e se reunir com sua família para buscar a presença de Deus. É permissão de Deus esse momento para que a gente aprenda, para que a gente se levante, porque quando a igreja ora, quando o povo se reúne, querido, para orar, Deus começa a abrir portas. E eu quero declarar sobre a tua vida nesse momento: Deus vai abrir as portas sobre o teu casamento, sobre a tua família, sobre a tua vida financeira. Entenda uma coisa: nesse tempo de crise você vai prosperar muito. Em nome de Jesus, eu creio. O Senhor está guardando cada um de nós. Aleluia. Amados, Atos, aqui no livro de Atos, aqui, fala de uma igreja que orou em casa. Fala de uma igreja que orou e Deus enviou o anjo para libertar Pedro da prisão. Quero declarar que quando a igreja começar a orar em casa, eu quero ser profeta de Deus na sua vida, que quando a igreja começar a orar em casa, Deus vai enviar um anjo da cura e vai quebrar toda essa doença do coronavírus em nome de Jesus. Eu creio, querido, que daqui uns dias nós teremos notícias que a cura chegou. Aleluia. Mas entenda algo, querido, eu quero pontuar alguns pontos aqui, quero ser bem breve. O que fazer no período em que nós não sabemos o que fazer? O que fazer, querido? Entenda, todo momento que passamos na vida serve para aprendizado. Toda prova, todo momento nós podemos tirar ensinamentos. Estamos falando aqui do apóstolo Pedro.
Atos capítulo 12, versículo 6, diz assim: e quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. O que Pedro fazia nesse momento? Ele estava dormindo. Imagina você, Tiago havia sido morto, agora o próximo da lista era Pedro. Você dormiria? Você descansaria com um decreto de morte? Hoje há um noticiário correndo por aí sobre um decreto que coronavírus não tem cura, que a doença, que a enfermidade, ela vai se alastrar. Mas entenda uma coisa, querido: diante dos decretos de morte, a palavra de Deus anuncia decreto de vida. O apóstolo Pedro estava trancado dentro da prisão. Ele não estava com medo. O que ele fazia? Dormia. Ele estava dormindo. Imagina se fosse você no lugar de Pedro, você dormiria? Eu não sei eu. Imagina nós na situação de Pedro. Querido, estamos falando de Pedro, aquele que negou Jesus. Estamos falando de Pedro, aquele que foi chamado homem de pouca fé. Mas espera aí, pastor, não parece a mesma pessoa. Por que Pedro dormiu? Por que Pedro descansou? Por que Pedro não teve medo? Vamos refletir um pouco sobre a biografia de Pedro, lá em Mateus 14, versículo 22. A ordem de Jesus era para os discípulos: entrem no barco e vão adiante. E o barco, querido, você sabe dessa passagem, o barco estava já no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque os ventos eram contrários, e a ordem de Jesus era: vão adiante. Mas de repente veio um vento contrário. De repente sobreveio um temporal. Parecia que eles estavam presos naquela situação. Eles não iam para frente, mas a ordem era: vão adiante. E em meio à situação, em meio aos ventos contrários, Jesus tem uma palavra de vitória para nós. Mateus 14, 27, Jesus ele se apresenta andando sobre as águas, e os discípulos gritaram com medo, dizendo: é um fantasma. Sabe o que Jesus disse no meio da tribulação? Sabe o que Jesus disse quando o vento era contrário? Sabe o que Jesus disse quando o barco não conseguia ir para frente? Jesus disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Assim te diz o Senhor. Em meio a esse momento de crise, o Senhor nos anima. O Senhor nos diz: tenha bom ânimo, não tenha medo. Esse tempo vai passar, esse temporal vai passar, esse momento de dor vai passar. Entenda, Pedro era o mesmo homem aqui nessa situação. Pedro, ele quis sair do barco, porque ele entendeu que o melhor lugar, que o lugar mais seguro é na presença de Jesus. Pedro, quando viu Jesus, ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Sabe o que Jesus disse? Vem, Pedro, vem. Entenda, Pedro saiu do barco e começou a andar por sobre as águas. Mas a Bíblia diz que quando ele sentiu o vento forte, quando ele sentiu o vento contrário, ele começou a afundar. Talvez alguma situação que você tem sentido tem feito a sua fé afundar, tem feito você desistir, tem feito você desanimar, tem feito você querer parar, querido. Alguns ventos contrários, queridos, às vezes eles vêm, problemas às vezes vêm. Jesus disse em João 16, 33, no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós passaremos sim por problemas, mas entenda uma coisa: estar com Jesus não nos deixa isento dos problemas.
mas Jesus nos livra no meio dos problemas. Pedro andou sobre as águas. E por que ele andou? Porque Jesus disse: vem, Pedro. Ele andou sobre uma palavra. E nós, como corpo de Cristo, nós como igreja, nós devemos andar sobre uma palavra, andar sobre uma promessa, andar debaixo de algo que Deus disse. Entenda uma coisa: Deus está guardando a tua igreja, a família. Deus está guardando a tua casa, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa. Deus está guardando a nossa cidade de todo mal. Por quê? Porque tem uma igreja que está dentro da sua casa orando. Tem uma igreja que está dentro da sua casa orando. Tem uma igreja que está como aquela igreja de Atos, quando Pedro estava preso. A igreja fazia contínua oração. Aleluia, aleluia. Eu sinto tanta presença de Deus agora. Você percebe que Pedro dormiu, Pedro descansou. Eu tenho uma palavra para dizer para você: em meio ao caos, a presença de Jesus é um lugar mais seguro. Pedro foi chamado de homem de pouca fé, mas agora você percebe que Pedro, em Atos capítulo 12, estava prestes a morrer. Pedro dormiu. Aleluia. Pedro dormiu. Pedro descansou na prisão. E você está confiando em Deus? Eu te pergunto, você está confiante em Deus, sim ou não? Havia um decreto de morte sobre a vida de Pedro, mas como Pedro pôde descansar? Toda situação de descontrole, a gente perde a cabeça. Mas quando nós confiamos em Deus, não seremos abalados. Quando nós confiamos em Deus, não seremos abalados. Salmos 125:1: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aguenta firme e vai passar. Toda situação vai passar, não tenha medo. Deus está cuidando de você. Como Pedro pôde descansar? Como Pedro pôde descansar em meio à prisão, em meio a um decreto de morte? João capítulo 21, versículo 18. Sabe por que Pedro descansou? Pedro descansou debaixo de uma promessa de Jesus. Sabe o que Jesus disse para Pedro? Disse assim: na verdade te digo, que quando eras moço, tu te vestias a ti mesmo e ias para onde desejava, mas quando chegar na sua velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres. Entenda uma coisa: Pedro descansou na promessa de Jesus, que ele viveria até uma idade bem avançada. Por que Pedro dormiu? Por que Pedro descansou? Ele descansou debaixo de uma promessa de Jesus. Ei, você não vai morrer novo. Era essa a promessa de Jesus para Pedro. Eu te pergunto, quantas promessas você tem? Quantas palavras Deus falou contigo? Ei, quantas palavras Deus falou com você? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Por que você está com medo? Por que você está com medo? Você tem uma palavra, você tem uma promessa, você tem uma palavra do céu. Aleluia. Salmos 91:1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Descansa nos braços do Pai, querido. Porque Pedro descansou? Porque Pedro aprendeu a lição. Em meio aos decretos de morte, quando você confia em Deus, você pode descansar. Se você está com Jesus, querido, você está seguro. Nós lembramos de uma passagem
O Senhor Jesus, Ele ensina aos discípulos, didaticamente, Ele ensina também na prática. O Senhor Jesus leva os discípulos a um momento lá em Marcos capítulo 4. Se você quiser abrir aí na sua casa, Marcos 4. Aleluia. Marcos 4. Deus vai falar com você agora, querido. Deus vai te pegar aí na sua casa. Deus vai te visitar aí na sua casa. Marcos capítulo 4, versículo 37. Aleluia. Diz assim: e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-lhe dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando respondeu: o vento disse: mar, aquieta-te. E o vento se aquietou, e a bonança veio. E disse-lhes: por que vocês estão com medo? Ainda não tendes fé? Pedro estava dentro daquele barco. Entenda uma coisa: se levantou um grande temporal, ventos contrários novamente um ambiente de crise. Pedro estava junto com os discípulos, e o que Jesus fazia? A Bíblia fala que ele dormia. A Bíblia fala que ele dormia sobre um travesseiro. Olha o que Jesus quer nos ensinar. Se Jesus está no seu barco, e se você está no barco com Jesus, descansa. O problema, sabe qual que é? A Bíblia fala que as ondas entravam, as águas entravam dentro do barco, e os discípulos vendo daquela situação, eles ficaram com medo. Então eles vão até Jesus, que estava dormindo atrás do barco, na popa, e eles despertam Jesus e dizem assim: Mestre, o Senhor não se importa com tudo isso que está acontecendo? O Senhor parece que não está nem aí. Parece que o Senhor não está vendo. O Senhor está dormindo em meio a essa situação. Eu imagino os discípulos ali. Eu imagino se eu estivesse lá. Entenda uma coisa, querido: Jesus estava dormindo dentro do barco. Os ventos eram contrários, a onda era forte. E por que Jesus dormia? Porque Jesus queria ensinar os discípulos a descansar em meio às crises, em meio às provas, em meio aos ventos contrários. Ei, descansa no Senhor! Descansa no Senhor! E por que, pastor, que eu tenho que descansar? As notícias que vêm do lado de fora do barco são muitas. É todo dia. Morreu mais 100, morreu mais 5. Tem um caso aqui na cidade. Eu estou com medo. Entenda uma coisa, querido: o que afunda o barco não é o barco em cima da água, mas é as águas que entram dentro do barco. Não deixe as más notícias afundarem a tua fé. Você tem uma promessa, você tem uma palavra, e Jesus está com você. Aleluia, aplaude ao Senhor. Aleluia, nós não vamos naufragar, nós não vamos afundar. Guaíra é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Aleluia. Em Atos 12, 7, diz assim a Bíblia: eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Quando o Senhor se faz presente, a revelação flui, iluminando o ambiente. Essa seria talvez a última noite de Pedro, mas de repente eu quero declarar
que de repente um anjo vai vir na sua casa. De repente um anjo virá e vai libertar tudo aquilo que está preso na tua vida financeira, no seu casamento, na sua família. Eu profetizo, um anjo virá e libertará você dessa situação em nome de Jesus Cristo. Creia, querido, não desanime. A igreja fazia oração, e tendo algo profético, Deus aparece. Quando a igreja ela está sendo guardada, Deus está aparecendo. Aleluia. A Bíblia diz em Salmos 34:7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Deus está trazendo livramento para a tua casa agora. Deus está trazendo livramento para o teu casamento agora. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá luz da vida. Siga Jesus, querido. Nesse tempo, fica perto de Jesus. Amém. Aleluia. Descanse no Senhor. Entenda uma coisa: quando Pedro descansou, olha o que está escrito na Bíblia, está escrito assim, ó: e sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Olha o que está escrito na Bíblia, revelação do Senhor. E tocando a Pedro no lado, o despertou. Querido, entenda uma coisa que Deus quer falar contigo hoje. Não é à toa que você está aqui me acompanhando. É permissão de Deus. Deus tem uma palavra para você agora. Por causa dessa situação que nós estamos vivendo, nós não podemos nos abraçar, nós não podemos nos tocar, nós não podemos se tocar, ter comunhão, pegar um no outro, querido. E a igreja, ela ama comunhão, ela ama abraçar, estar junto. Mas entenda uma coisa: Pedro foi tocado pelo anjo do Senhor. Nesse momento nós podemos ser tocados por Deus. Nesse momento nós podemos ser tocados pelo Senhor. Deus está despertando da tua igreja. Deus está tocando, nos tocando. E o toque de Deus nas nossas vidas nos desperta. Aleluia. Aleluia. O toque de Deus em nossas vidas traz cura. Seja tocado agora pelo Espírito Santo. Se você está sentindo dores agora, eu declaro que o Senhor visite você aí no seu quarto, que o Senhor visite aí você na sua sala, que o Senhor visite você aí aonde você está agora, com a tua família, com os seus filhos. Não importa onde você está agora, receba o toque de Deus, receba o toque do Espírito Santo, receba a cura, receba poder em nome de Jesus. Eu creio que Deus está te visitando agora. Entenda uma coisa: depois do descanso, é hora de levantar. Pedro descansou, e o anjo, ele despertou Pedro e liberou uma ordem. Sabe o que ele disse para Pedro? Lá em Atos 12, versículo 7: e tocando Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E você que ainda não se despertou, está inerte, não compreende o que está acontecendo no mundo, querido, entenda uma coisa: Jesus está voltando. É hora de você despertar, é hora de você orar, é hora de você se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus. É tempo de você acordar e se levantar. A Bíblia fala que o anjo disse: levanta depressa. Depressa. Depressa, é tempo de você se levantar. Não deixa o medo te aprisionar, não deixa o pecado te aprisionar. Amado, se arrependa e volte para o Senhor. É hora de você se posturar e se entregar verdadeiramente aos pés do Senhor Jesus. Aleluia. Sabe o que acontece quando nós decidimos nos levantar e sair do problema? As cadeias são quebradas. A Bíblia fala quando o anjo disse para Pedro: levanta-te depressa,
Olha o que está escrito na palavra, querido. Olha a revelação de Deus. Atos 12, 7 está escrito: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Aleluia. Eu quero declarar, querido, que quando você se levantar e quando você tomar uma postura de fé dentro da sua casa, todas as cadeias vão cair. Tudo aquilo que prende teu marido vai cair, tudo aquilo que prende teu filho vai cair, tudo aquilo que prende a tua família vai cair por terra, em nome de Jesus. Creia nisso, querido. Amado, quando a gente se postura e se levanta em fé, o milagre acontece. Lá em Marcos 2, do versículo 1 ao 11, conta a história de um paralítico. A Bíblia fala que havia uma grande multidão e Jesus estava dentro de uma casa. Então via gente de todo lado. Havia no meio daquela multidão escribas, religiosos. E quando Jesus está anunciando a palavra, de repente, em cima de Jesus o telhado começa a abrir. E de repente um paralítico começa a descer. 4 homens levantam um paralítico por cima da casa, descobrem o telhado e colocam o paralítico na frente de Jesus. Jesus olhou para o paralítico e disse: perdoados estão os seus pecados. Aleluia. Mas espera aí, pastor, por que Jesus não disse para ele primeiro assim: olha, levanta agora? Porque o maior milagre, querido, é perdoar os pecados. Aleluia. A salvação é o maior milagre que alguém pode receber. Entenda que possamos fazer como aqueles 4 homens. Aqueles 4 homens, eles viram um paralítico de fora da casa de Jesus. Sabe o que eles fizeram? Eles se esforçaram. Eles pegaram aquele homem enfermo, aquele homem que não andava, aquele homem que estava paralisado. Eles pegaram aquele homem e colocaram ele por cima, e colocaram ele frente a frente de Jesus. Sabe o que nós estamos fazendo agora com as transmissões ao vivo? Nós estamos colocando as pessoas frente a frente com Jesus. Esse é o nosso papel. Seja em casa ou seja na igreja, a palavra não vai deixar de ser anunciada. Entenda uma coisa: Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Jesus disse para o paralítico: os teus pecados estão perdoados. E ali, naquele ambiente, havia intérpretes, doutores, mestres da lei, escribas religiosos. E eles disseram: blasfêmia, quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus olhou para eles e sabia o que havia no coração deles. Disse: o que é mais fácil, dizer para o paralítico: perdoados estão os seus pecados, ou levante e anda? Para que todos creiam que Jesus tem poder sobre o céu, sobre a terra, eu te digo, paralítico, levanta e anda. Ei, Jesus não deu a mão para o paralítico. Ei, Jesus não mandou os 4 homens que colocaram o paralítico na casa de Jesus ali naquela pregação: ajuda ele. Não. Entenda, o que é para Deus fazer, Ele faz, Ele cumpre, Ele é fiel naquilo que Ele prometeu. Mas quando Jesus dá uma ordem para você se levantar, é você que tem que se levantar. E por que eu tenho que me levantar? Porque só corre, só anda quem está de pé. E você? O que tem deixado você paralisado? O medo? O problema? A dor? O que tem paralisado a tua fé? Eu vim aqui dizer a palavra de Deus para você. O Senhor Jesus está liberando uma ordem. É hora de você se levantar. Assim como o anjo do Senhor tocou no lado de Pedro e disse: levanta-te depressa. Quando Pedro se levantou, as algemas foram quebradas, as cadeias foram quebradas. Se levante em oração na tua casa. Nós vamos orar, querido. Entenda uma coisa:
Ficar paralisado não vai mudar a sua história. Ficar parado não vai mudar a sua história. Mas quando a igreja ora, querido, Deus começa a escrever uma nova história na tua casa. Aleluia! Se você ficar assistindo a situação, não vai mudar nada. Se você ficar focado nas vozes de más notícias, isso não vai mudar nada. É lógico que temos que nos precaver, é lógico que temos que obedecer, mas tem uma coisa, querido, Deus faz a parte dele, nós temos que fazer a nossa. Agora, quando você faz a sua parte, a sua história pode ser diferente. Aleluia. Amado, quando você se levanta, as algemas que te prendiam são quebradas. E por que, pastor, que as algemas são quebradas? Porque a minha Bíblia diz em João 8,36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja livre hoje, querido. Seja livre hoje do medo. Pedro estava preso, ele não podia se mover, e talvez a sua situação no seu casamento está te prendendo. Talvez algo tenha te prendido. Em nome de Jesus, é hora de você se levantar, de não aceitar mais essa situação. Chega, querido, chega. O tempo da prisão acabou. O tempo da prisão acabou, querido. Aquilo que prendia a tua família, em nome de Jesus, a Bíblia diz, João 8,36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Talvez a sua situação com seus familiares está te prendendo, e você não consegue descansar. Deus vai libertar a tua família. O salmista dizia assim, Salmo 142:7: tira-me da prisão, para que eu louve o teu nome, e os justos me rodearão, pois me farás muito bem. Eu quero orar por você essa noite. Você que está com medo, você que se sente, você que não sabe o que fazer nesse momento, entenda uma coisa: nós devemos nos guardar. Aleluia. Nós devemos nos guardar. Pedro, querido, olha o que diz a palavra de Deus, olha que palavra. Atos 12:8 diz assim, ó: e disse-lhe o anjo: coloca as tuas sandálias. E ele fez assim. E disse o anjo: lança às suas costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real e que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Pedro achou que ele estava numa visão. E quando eles passaram, o anjo na frente, Pedro atrás. E quando eles passaram a primeira e a segunda guarda, eles chegaram numa porta de ferro. Aquela prisão era muito fortalecida. Se você for estudar, dizem os estudiosos que aquela prisão é conhecida como Fortaleza de Antônia. Uma prisão que era muito forte. Entenda uma coisa, querido: quando Deus envia o anjo, não há prisão que prenda ninguém. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que as portas eram de ferro. A porta estava fechada. E a minha Bíblia está dizendo aqui que quando o anjo passou, a porta abriu automaticamente. Já viu quando você entra no shopping? Quando você vai no shopping, tem aquelas portas com sensor de presença. Quando você chega perto daquela porta, aquela porta se abre sozinha. Sim ou não? Mas olha que revelação profunda, querido, que Deus tem para nós essa noite. Aleluia. Quando a presença de Deus ir na tua frente, o sensor da presença vai fazer as portas se abrir. Aleluia. Aleluia. E tendo uma coisa, querido, Deus guarda os seus filhos e suas filhas. Quando Deus mandar o anjo, querido, na tua vida, e eu creio que esse tempo está chegando, querido, as portas vão se abrir. Isaías 45 verso 2: Ele abrirá as trancas de ferro. Em nome de Jesus.
Eu creio que as portas vão se abrir. Eu creio, querido, que chegou o tempo, querido. Chegou o tempo. Você vai contemplar muitos milagres depois desse tempo de crise. A Bíblia fala que depois que Pedro foi liberto, Pedro foi para a casa que a igreja estava orando. E Pedro disse, ele contou que Deus o livrou daquela prisão. Entenda isso, quando Deus libertar a tua família, quando Deus abrir a porta, devolva a glória para Ele, porque dele, por Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele são todas as coisas. Pedro entendeu que quem livrou ele foi o Senhor. Entenda uma coisa, querido, Deus está trabalhando em favor da tua casa. Deus está trabalhando em favor dos seus filhos. Ainda que você não veja solução, ainda que seus olhos físicos não conseguem enxergar, entenda uma coisa: quando a igreja estava no secreto orando, eles não viram o que sucedia na prisão, mas quando eles oravam, eles confiavam que havia um Deus que estava ouvindo a oração deles. E aí onde você está, eu quero encerrar esse momento e quero orar por você. E quero declarar sobre o teu casamento, sobre a tua família, portas abertas. Eu quero declarar sobre a tua casa que as portas vão se abrir. Quero declarar sobre a sua saúde que a cura virá. Quero declarar sobre seus filhos que eles estão guardados pelo Senhor. Aonde você estiver agora, querido, eu quero que você feche seus olhos nesse momento, que você apenas fique focado nessa oração, que você, aonde você estiver agora, você sinta a presença de Deus, que você sinta o toque do Senhor. Oriandalabachais. Aonde você estiver agora, põe a mão no seu coração, começa a dizer: Senhor, livra-nos de todo mal. Senhor, nós oramos por nossa cidade de Guaíra. Senhor, nós apresentamos nossa cidade. Nós apresentamos que esse tempo vai passar. Nós oramos por todos aqueles que estão nesse momento vivendo em alguma situação, presos. Eu quero declarar que Deus vai enviar um anjo. Quero declarar no nome de Jesus que chegará o tempo das cadeias quebrarem. Deus está movendo em favor da tua família. Deus está movendo em favor da tua casa. Aonde você está agora, receba essa palavra. Deus está cuidando do seu ministério. Deus está cuidando da sua igreja, da sua casa. Oriandalabassuri andalabachais. Estenda suas mãos agora sobre a sua casa. Levante as suas mãos aí dentro da sua casa. Comece a declarar: Jesus habita no meu lar, habita na minha casa, habita na minha família. Em nome de Jesus, habita na minha família. Senhor, vem aqui e faça morada. Senhor, nós declaramos, ó Deus, um novo tempo. Nós declaramos um novo tempo no nosso lar. Quero declarar que virá um novo tempo no teu casamento. Virá um novo tempo na sua saúde. Quero declarar que você está curada, que você está curado. Põe as mãos sobre a sua cabeça. Coloca as mãos onde você sente dor. Quero declarar que você receba cura agora, em nome de Jesus. Comece a fazer o que você não fazia antes. Eu creio que a cura chegou agora aí, em nome de Jesus. Receba essa palavra. Seja livre de todo mal. Seja livre dessa dor. Em nome de Jesus, quero declarar você que é empresário. Nesse tempo de caos, nesse tempo de crise, você vai prosperar. No deserto, o povo de Deus prosperou. Quero declarar que nesse tempo você vai prosperar. O Senhor é contigo. O Senhor está guardando a tua empresa. O Senhor está guardando o seu trabalho. Receba essa palavra em nome de Jesus. Começa a orar, querido. Começa a sentir a presença de Deus.
seja visitado pelo Senhor agora. Que o Espírito do Senhor toque a tua casa agora. Oh, receba. Nós queremos orar pelo Brasil agora, Senhor. Nós apresentamos a nação brasileira. Ó Deus, repreendemos e mandamos embora do nosso Brasil todo o vírus do coronavírus. Saia da nossa nação em nome de Jesus Cristo. Nós não aceitamos nenhuma doença na nossa nação, Senhor, por favor. Tem misericórdia de nós. Perdoa os pecados dessa nação. Que o povo desperte, Senhor. Que o povo se arrependa dos seus pecados. Que o povo se volte para Ti. Nós declaramos, Deus, sara essa nação. Sara essa nação, Senhor. Sara essa nação. O Senhor é a cura. O Senhor é socorro, bem presente no tempo de caos. O Senhor é socorro, bem presente na hora da angústia. Nós declaramos cura sobre a nação do Brasil, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos arrependemos, Jesus. Perdoa os nossos pecados, Deus. Perdoa os pecados dessa nação, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, por muitas vezes ferir o Teu coração. Mas nós nos unimos, Senhor. Pedimos perdão. Clamamos pela Tua misericórdia. Clamamos pelo Teu socorro. Clamamos, Senhor, para que o Senhor venha intervir, Senhor, em toda essa situação, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, nós abençoamos o Brasil, nós abençoamos essa cidade de Guaíra, nós abençoamos, Senhor, declaramos que essa praga não irá nos tocar, não irá nos atingir. Guarda os membros dessa igreja, Senhor, sela a casa deles com Teu sangue, Senhor, guarda os nossos familiares, Jesus, nós apresentamos diante do Teu altar. Oh Jesus, nem a morte pode te segurar. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, move as águas, move as águas, sara essa nação, sara essa nação, sara essa nação, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pois ressuscitar. Comece a adorar, querido. Comece a adorar o Senhor. A adoração quebra as cadeias. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, eles adoraram o Senhor e houve um grande terremoto e foram quebradas todas as cadeias. Adore ao Senhor em meio à crise. Adore ao Senhor em meio a essa tribulação. Eu declaro que esse tempo vai passar. Eu declaro, tenha fé, tenha esperança. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que Deus é poderoso. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, querido. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amado, eu quero declarar, querido, que a graça e a paz do Senhor Jesus cubra a tua casa. Eu abençoo a sua semana. Eu declaro que essa semana o Senhor livrará você de todo mal. Quero declarar sobre a tua vida, sobre teus filhos, que Deus está guardando o teu filho. Deus está guardando o seu marido. Deus está guardando a tua esposa. Deus está guardando o seu pai, a sua mãe. Que o Senhor abençoe, no nome de Jesus, a tua casa. Amém, querido? Louvado seja Deus. Amado, nós, na quarta-feira, nós estaremos novamente no nosso culto online, ok? Eu estarei transmitindo, que você fique ligado. Essa ministração estarei compartilhando no meu canal do YouTube. Que você, se você ainda não é inscrito no meu canal, você pode colocar lá no YouTube, na pesquisa, Pastor Fernando Barbosa, com Z, ok? Barbosa com Z. Você coloca lá, Pastor Fernando Barbosa, Ministério Novo Tempo, Guaíra SP. Ok? Se inscreva no nosso canal. Ali você pode assistir as ministrações que estão sendo transmitidas ao vivo.
E hoje estará no YouTube essa ministração, e você pode rever novamente, pode assistir na sua TV smartphone, na sua TV Smart, né? Você pode assistir depois e compartilhar com alguém se você quiser. Que Deus te abençoe. Quarta-feira, querido, às 19h30, vamos estar de novo aqui na página do Facebook. Que você esteja buscando a palavra de Deus. É tempo de você buscar a palavra de Deus. Tire esses dias para meditar em Atos capítulo 12. Medita nessa palavra. Que você dobre o seu joelho todos os dias e declare: em nome de Jesus, praga nenhuma chegará na minha tenda. Que você consagre a tua vida, que Deus te guardará no nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Foi muito bom estar com vocês. Obrigado por permitir com que a gente entre na sua casa através desse meio de comunicação. Amém? Deus te abençoe, fica na paz. Grande abraço. Estamos com saudade da igreja, querido, mas nós somos a igreja, porque a igreja não é quatro paredes. A igreja é um organismo vivo, querido. A igreja é o corpo de Cristo, e aonde você estiver, você seja abençoado. Em nome de Jesus, amém.